E aí, galerinha, tudo tranquilo? Bora lá então, ó. Eu vou colocar agora uma série, né, de características da produção agrícola, tá? A gente vai começar com características da produção atual, né? Ou seja, principalmente do que a gente chama de agricultura de precisão, né? Para que vocês se familiarizem com esses termos, com esses conceitos e caso apareça aí alguma pergunta, né, que você fique tranquilo para respondê-la, beleza? Então, bora lá, né? São técnicas então para produção na agricultura moderna, beleza? Esse pacote quase todo a gente pode chamar de agricultura de precisão. O que vem a ser a chamada agricultura de precisão? Você junta todo esse pacote aí de coisas, né? Irrigação, análise de solo, curvas de nível, adubo, fertilizante, né? Seleção genética, tudo isso para a sua produção, tá bom? Então, a agricultura de precisão ela relaciona todo esse apanhado de coisas, né? Mas vamos por partes, então. Primeiro deles, irrigação. Bom, a irrigação é uma coisa bastante simples, né? Já bastante corriqueira, todo mundo está acostumado a ver. Isso aí, ó, essa imagem é o chamado pivô central. O que é isso? Você tem uma plataforma, né? Esse aí é um braço do pivô, existe o outro braço dele, né? O centro dele é preso, é travado, e daí toda essa estrutura gira jogando água, então, em toda essa região. E daí, sempre quando você vê a imagem de satélite, vai dar tipo uns círculos, né? Vários círculos, então, que é a atuação desse pivô central. A irrigação é nada mais, nada menos que um processo para você tentar substituir a chuva. Se não chover, se vai chover, se não vai chover, sem problema, né? Você tem a sua chuva portátil. É tipo isso. Então você substitui, você não fica à mercê então da natureza, se vai chover ou não, tá? E é lógico, esse pivô central aí é o mais utilizado e o mais caro também nas grandes produções, beleza? Análise do solo. Análise do solo é o seguinte, ela talvez seja a principal característica da agricultura de precisão. Por quê? Porque você vai lá, pega uma amostra de solo, tá vendo o cara ali, ó, com um potinho e tal, aquilo ali é terra, né? Pode ver que tem um baldinho ali numerado, ó, 13, né? O que vem a ser isso? Bom, eles foram lá, coletaram a terra, e aí eles vão levar para o laboratório, ver o que tem e o que falta nesse solo. Vai ver se ele está ácido ou se ele não está ácido, né? Então você vai ter uma análise completa do que tem e do que está faltando naquele solo, né? Logicamente que quanto maior a produção, maior a roça, digamos assim, maior vai ser o número de amostras que você vai ter que fazer. Só que quanto mais amostras você fizer, mais completo vai ser o seu conhecimento sobre o seu solo, tá? E daí, qual é a grande questão da agricultura de precisão? Se chama agricultura de precisão exatamente porque você faz a análise do solo, mas onde você tirou aquela amostra, você marca com o GPS. Então você sabe exatamente de onde foi tirada aquela amostra. Beleza. Você vai lá, imagina que você tem aí uma roça, né? E daí você faz 500 coletas. Você faz 500 pontos de amostra, então. Beleza. Esses 500 pontos, em todos eles, você pegou a posição geográfica que você retirou. E daí, o que você faz? O trator, ele vai ter o GPS e você joga esses dados para o GPS do trator. Beleza. Quando ele for jogar adubo, fertilizante, calcário, qualquer coisa do tipo, ou então todas elas juntas, tá? Porque existem mega tratores hoje que conseguem fazer isso. O que vai acontecer? Ele vai saber o que ele precisa jogar mais ou menos em uma determinada região. Tá, então tipo, ele consegue dosar o que ele joga em cada área. Exatamente isso. Por isso a agricultura de precisão, ela é precisa. Porque antigamente, antes, né, da gente ter o acesso assim tão fácil ao GPS, você ia lá, fazia análise de solo, só que você não sabia exatamente de onde você tirou as amostras.
Então você tinha uma média do que estava precisando e você jogava na lavoura inteira, né? Na lavoura não, né? No solo inteiro, em toda a sua propriedade. Então a agricultura de precisão ela vai te dar exatamente as condições para você tratar cada ponto, cada local da sua propriedade. E aí então você vai ter a uniformização do solo e a produtividade vai aumentar e muito, né? A curva de nível. A curva de nível eu coloquei aqui, ela não é uma coisa nova, né? Mas é principalmente para você observar o que é uma curva de nível. Você pode ver que a imagem que eu coloquei aí, ó, é uma região inclinada, mas não é, como a gente viu na agricultura de jardinagem, um morro, uma montanha, né? Isso aí é um lugar íngreme, né? Inclinado, beleza, né? Mas agora, se ele fosse muito inclinado, para ele plantar, ele teria que fazer o chamado terraceamento, que é quando o cara corta a montanha e ele faz tipo um degrau, né? E aí ele faz vários para conseguir produzir em maior quantidade. Porque se não fosse isso, ele não ia conseguir produzir, né? Agora, quando o cara faz uma curva de nível, ele está fazendo outra coisa. Por exemplo, da imagem, imagine ó, que o cara não tivesse feito aqui tipo essas lombadas, né? Isso é a curva de nível. Se ele não tivesse feito elas, o que aconteceria? Quando a água caísse aqui e se acumulasse, ela desceria aqui. Quanto mais para baixo, mais água você acumularia e mais solo ela iria extrair. Então, exatamente, a curva de nível é tipo um obstáculo mesmo, uma lombada, para reduzir a velocidade da água. Então, a água não vai passar tão rápido, na verdade, você vai conter a água, ela fica ali, deixa o solo até mais fértil, né? Então você segura a velocidade da água, porque se ela passar muito rápido, ela leva a terra, ela leva tudo embora e ela pode causar erosão, né? O que não é nada interessante para um produtor agrícola, beleza? Então a curva de nível é a solução para áreas inclinadas, principalmente no estado de São Paulo. A gente precisa bastante das curvas de nível. Por quê? Devido ao tipo do solo. Quando o solo é um pouco arenoso, quer dizer que ele não é tão forte a sua estrutura. Então ele não está tão grudado, né? Então a água consegue levar com maior facilidade. Para que isso não ocorra, você vai lá e faz a curva de nível. Beleza? Mais um, então, associação de culturas. Essa associação de culturas aí, ó, eu procurei na internet exatamente essa, porque essa é muito interessante, que é o seguinte, é milho e feijão. O plantio de feijão, ele faz uma coisa que poucas plantas fazem, né? O feijão, ele consegue colocar nitrogênio no solo. E é muito difícil colocar nitrogênio no solo, né? A maioria dos adubos, dos fertilizantes, eles são enriquecidos em nitrogênio. Por quê? Você coloca um monte porque a terra vai conseguir absorver pouco, né? Mas o plantio do feijão faz isso de modo muito eficiente. Então, aí nessa imagem você tem uma planta que vai consumir bastante nitrogênio e tem outra que vai devolver o nitrogênio, né? Então você acaba equilibrando isso, né? Logicamente que não são todas as plantas que você pode fazer exatamente isso, né? Você não pode associar, imagina, né, café e limão, né, café e laranja. Então são duas plantas, né, plantações de grande porte que uma acaba então enfraquecendo a outra. E você bem pode ver aí, ó, o milho está plantado normalzinho, né? Não tem um distanciamento maior. Ou seja, vai tornar muito mais eficiente e produtiva a terra, né? E além de tudo, você acaba equilibrando. O que uma planta tira, a outra coloca. Beleza? Isso pode ser feito também com várias outras, tá bom? Adubos, fertilizantes e agrotóxicos. Aqui a gente tem a observação exatamente do que eu disse para vocês sobre a análise dos solos. Por quê? Porque o adubo, o fertilizante, você também você vai fazer essa aplicação através da análise do solo, né? Você pode também, então, regular isso, onde você põe mais uma coisa, menos outra, né? E assim por diante. Beleza. E no caso do agrotóxico, como é que você faz?
Bom, existem vários aplicativos já, né, que você faz o seguinte, você pega e tira foto com o seu celular. E o celular, você libera, né, a localização do GPS, você vai lá, tira a foto do plantio, imagina, você está plantando soja, e aí vai que tem bastante praga naquela região. Você vai, tira fotos, tal. Beleza. O próprio aplicativo, ele consegue reconhecer na imagem, né? Vocês já viram igual daquele do Google Fotos, que ele reconhece as pessoas pelo rosto, ele separa as fotos de cada pessoa? É exatamente o que ele faz, só que ele faz para pragas. Então ele sabe qual tipo de praga que é, onde ela está da lavoura, e aí o que o aplicativo consegue fazer já automaticamente? Você pode pegar esses dados e jogar para o trator. E quando você vai jogar o agrotóxico, você sabe qual agrotóxico que é e qual a quantidade o trator vai jogar em cada uma das regiões. Muito legal, né? Muito doido. Só não por ser agrotóxico, né? Mas enfim. O plantio direto é uma técnica moderna também de produção. Plantio direto, ele vai consistir no seguinte, ó, você está vendo que aí tem um monte tipo de mato seco, né? E parece que o cara plantou milho, o milho já está com um tamanho até mais ou menos. Acontece que, antigamente, sempre se pegava, tombava a terra, preparava ela, jogava adubo, fertilizante, tudo quanto é coisa, e aí depois você plantava ela, né? Acontece que diversas pesquisas nas regiões tropicais demonstram que esse restante aí, ó, esse mato seco, na verdade, ele acaba fertilizando o solo. Essa camada que ele forma aí, ó, sobre a superfície, você bem pode ver que na verdade ela vai proteger bastante do sol, ela vai segurar mais umidade, né? E além de tudo, a decomposição dessa planta aí já acaba, digamos assim, adubando o solo. Então o plantio direto em regiões tropicais é uma ótima opção, né? E, logicamente, que é um estudo atual. Por que se fazia daquele jeito, tombar a terra toda vez, preparar o solo e tudo mais? Porque os estudos que existiam eram das regiões frias, né? E na região fria, essa plantação anterior aí, ela não sofreria decomposição. Ela ficaria e acabaria atrapalhando, né? Mas já na região tropical, você tem outra característica, né? Outro mundo, digamos assim. E daí, ó, a seleção genética e os transgênicos, né? Os transgênicos todo mundo sabe, né? Tipo que nem você pega lá o tomatezinho, aquele bestinha e tal, aquele lá não é transgênico. O tomatão imenso lá, 70 centavos o quilo, aquele é transgênico, tá? Acontece que atualmente você só tem os transgênicos. Então, tipo assim, tem que ver se aquele tomate, acho que é o salada, né, que eles chamam, que é o grandão, assim, aquele bonito pra cacete, só dá os imensos, né? E tem o outro que, se eu não me engano, acho que é italiano, que são os mais afuniladinhos, assim. Beleza. Mas o transgênico todo mundo já sabe, já domina mais ou menos. Agora, da seleção genética é muito interessante, porque, ó, esses três carinhas aí são frangos de granja, né? Acontece que em 1957, então, esse aqui era o tamanho médio do frango de granja, né? Então eles já tinham feito cruzas e tudo mais e chegado já num tamanho bom, num tamanho interessante, né? Mas com o início da seleção genética, você começa a aumentar ele bastante. E aí, tome bastante cuidado, porque esse de 78 aí, ó, você ainda não tem uma manipulação genética como a que a gente tem hoje, né? Porque você pode ver aí, ó, que o frangão aqui, ó, de 2017, ele tá até com a cabeça meio baixa, né? E ele é muito maior que o de 78. O de 57, então, é um pintinho perto desse, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar todas as características que são interessantes para ele ganhar peso rápido, para ele crescer rápido, né? Cá entre nós, tem um monte de gente que fala assim que eles dão hormônio e tal na ração. Meu, é muito pouco, porque o hormônio ele é mais caro que o frango. Então, né? Aquela coisa, fica mais caro o molho do que o peixe. Então, logicamente que eles vão tentar controlar isso ao máximo. Dão, um pouquinho sim, dão. Porque, na verdade, o que você não está vendo? Eles gastaram dinheiro, foi na seleção anterior a isso, né? Foi para fazer o pintinho, né?
para fazer o pintinho, então, que é o momento que eles vão lá e vão fazer a seleção genética. Por exemplo, se você quiser criar frango para sadia, por exemplo, você consegue. Só que você vai lá, você constrói o barracão do jeito que eles mandam, com todas as especificações, você compra a ração deles, com todas as especificações, eles vão mandar para você cada tipo de ração para cada período, né? E você vai comprar os pintinhos deles. Então, aí que tá o pintinho que é o já alterado. Então, ele não vai precisar de hormônio. Ele já passou por esse processo antes, né? Então, logicamente que hoje a gente vai ter em um período de mais ou menos uns 40 dias de pintinho para um frango desse tamanho aqui, já no ponto para o abate, né? Aí que moram as grandes críticas sobre isso. Falam, vem cá, mas esse frango aí depois, ele é saudável para o meu consumo? Então, na verdade, a maioria das pesquisas não consegue responder de modo exato isso, né? Se ele, que é alterado geneticamente, pode trazer alguma alteração para você, bom, os estudos não conseguem chegar ainda a esse nível, né? Então, logicamente que a produtividade com esse frango aqui, é muito maior do que esse, né? Se esse aqui, mesmo assim, se ele não engordar tanto ou qualquer coisa do tipo, ele cresce umas 3 vezes mais rápido que esse, né? Para quem tem sítio, mora em sítio ou conhece alguém que é do sítio, pergunte quanto tempo que um pintinho demora para virar um frango em ponto de abate, né? Um frango do chamado caipira, você tem no mínimo uns 3 meses. No mínimo uns 3 meses. Se ele for bem criado, com ração, tudo certinho, né? Se faltar um pouquinho mais de ração, demora mais. E assim por diante, tá bom? Tem um detalhezinho também, igual todas as granjas que são para criar frango assim, para o abate, elas precisam de sistema de ventilação, de controle da temperatura. Por quê? Porque esse frango ele cresce tão rápido que ele não consegue controlar a sua temperatura. Então, se fizer muito calor, eles morrem todos, né? Eu já vi vários casos, igual de chuva de granizo e tudo mais, que não acertou os frangos, mas caiu a energia. Caiu a energia, estava muito frio, sem controle de temperatura, morre tudo, né? Dias de calor que cai a energia também para o sistema de ventilação e tudo mais, morrem todos, né? Então, logicamente que isso aumenta a eficiência. Mas pode trazer mais riscos para a gente. Tá? E o agrotóxico? Também não, né? As rações direcionadas, só antes de continuar, vocês têm que entender uma coisa. O mundo, os capitalistas, são feitos de lucro, não de piedade e dó, né? Então, é igual você pensar na indústria da saúde. Os caras vivem da desgraça dos outros. E colocam um preço ainda na cura, né? Mas, enfim, as rações direcionadas, o que vem a ser isso? Bom, para a criação de gado, de suínos, todos eles, você tem rações que são direcionadas, igual para a galinha. Tem as galinhas, já assistiram aquele A Fuga das Galinhas? Tem aquelas galinhas gordinhas, coisa mais linda do mundo. Aquelas galinhas, elas são de uma espécie que é botadeira. Na verdade, elas são a seleção genética que são para botar ovos. Então, se você vai lá e dá a ração para ela certinha, ela bota ovo quase todo dia. É uma loucura, né? Agora, se você não dá a ração para ela não bota, né? Se você dá só milho, ela vai botar, mas ela vai botar bem menos. Então, se você vai lá e compra a ração para botar, ela vai botar pra caramba. E como é que você compra aquelas galinhas? Você compra o pintinho, né? E daí, quando ele cresce, aí tem a ração para o crescimento, e aí depois, quando atinge a fase adulta, tem a ração para botar, né? A galinha botadeira não cresce igual o frango que eu coloquei na imagem anterior. Ela cresce bem mais devagarzinho e tal, né? É uma galinha normalzinha, só que você bota a ração nela para botar ovo, ela virou a máquina. Ela bota ovo todo dia, uma loucura. Tô falando isso porque meu pai já teve, meu pai já comprou uma porrada. E era muito doido. Todo dia ela buscava uma paulada de ovo, né? Então, rações direcionadas. Essas vaquinhas aí, quando você bater o olho, viu a vaquinha bonitinha desse jeito aí? Essas aí são leiteiras.
né? Para que você entenda, existe o tipo de pastagem que aumenta a produção de leite, né? Fala, nossa, mas como assim? Então, os caras vão lá e compram a semente transgênica da pastagem, plantam em todo o sítio, né? E aí, tipo, vai de manhã, tira o leite, tá beleza, solta a vaquinha lá. Uma vaca normal, digamos assim, ela você tira leite uma vez de manhã. Essas vaquinhas aí, ó, estão todas bonitinhas e tudo mais, passaram por uma seleção genética, tipo esses brinquinhos aí que elas usam e tudo mais, não é à toa não, tá? É tudo para caracterizar, para falar filho de quem que é, tipo, qual compra de genes que o cara fez, né? Então, essas vacas aí você tira 2 vezes leite por dia. Você tira de manhã e no finalzinho da tarde. Ou seja, ela dobra a produção, né? E é lógico, se você mantiver o tratamento correto, né? Você bem pode ver aí, ó, um lugar coberto, né? Tudo, meu, a maioria desses estábulos aí e tudo mais, eles são limpos de um tanto que é impressionante, né? Fala, putz, mas é pra vaca, ela não liga se você varreu ou não varreu, não. Os caras não querem nem saber. Eles limpam tudo, por quê? Porque não pode ter bactéria. Então eles controlam isso muito, muito bem. Beleza? Então, senhores, essas são a maioria, né, das técnicas, não são todas, mas as técnicas que mais aparecem no vestibular e tudo mais. Estuda aí, arrebenta. Até mais. Tchau, tchau. Abração.